Tudo bem com todos? Eu me chamo Serina. Sejam bem-vindos ao Cristo Consolador para mais um dia de atividade, de reflexão, de palestra. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um dia de conversa para que nós juntos possamos refletir um pouco sobre alguns temas importantes, alguns temas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu me chamo Serina e é com imenso prazer que agradeço a casa, o Cristo Consolador, por mais um convite, para que nós possamos estar hoje juntos para falar sobre mais um tema. E o tema que será abordado hoje é o que é desencarnação. Vamos tratar um pouco sobre esse tema que para muitos parece polêmico, desagradável, mas é algo que todos nós vamos passar. Antes de iniciarmos o tema propriamente dito, eu convido para que todos possamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos para que aqueles que assim desejarem fecharem os olhos, porque você se distancia um pouco do mundo exterior e se conecta gradativamente com o seu eu interior. Pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, bondosa, salutar, que sempre nos acompanha, que nos orienta, para que estejam presentes nessa atividade, para que auxilie a cada um de nós, que estaremos aqui refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, sobre as orientações de boas condutas, sobre aquilo que os Espíritos nos trazem de orientações. Agradecemos a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu me chamo Serina e nós vamos falar hoje um pouco sobre o que é desencarnação, certo? Pergunto se o áudio está ok, consegue me ouvir direitinho, se está tudo tranquilo, para que nós possamos começar, né? E aí eu aguardo também a reflexão e os comentários aqui pela via do Instagram, né? E logo mais também no Facebook. Então, primeiramente, trago esse tema porque é um tema no qual nós estamos vivenciando muitas questões que se relacionam a ele. Sobre desencarnação. Esse momento agora de pandemia, onde muitos irmãos retornam ao plano espiritual, nos faz passar por essa experiência. Tanto para aqueles que realmente retornam à pátria espiritual, que precisam sair do corpo e retornar ao plano espiritual, quanto também aquelas pessoas que ficam no plano terrestre. Então, primeiramente, desencarnação. Nós somos espíritos que possuímos um corpo físico. Então, nosso ser, a nossa essência, ela é espiritual. Nós estamos de passagem em cada encarnação, em cada reencarnação, para viver as experiências. E a cada encarnação nós adquirimos uma roupagem diferente, um corpo físico novo. Eu em outra encarnação, com certeza, já tive outras aparências, já fui homem, já fui mais uma vez mulher. Então, para cada uma, eu tenho aquilo que me é necessário. Então, quando eu vivo e passo pelo momento de experiência na Terra, eu preciso retornar, eu preciso deixar esse corpo físico, deixar o plano da matéria.
E a partir do momento em que eu saio da carne, eu desencarno. Eu saio do corpo físico. Por isso é que nós temos que ter em mente, nós somos seres espirituais encarnados. Muitas vezes as pessoas dizem que nós somos seres que possuímos uma alma. Não, nós somos a alma, nós somos o espírito. É a nossa essência. Então, quando eu perco esse corpo físico, eu retorno, eu saio desse plano e retorno para o plano espiritual, eu passo por alguns processos. É como se estivesse finalizando um ciclo. Tudo na nossa vida se compõe por ciclos. Existe o início, existe o meio, existe o final daquela experiência. Isso é dentro de um relacionamento, é dentro de questões de trabalho, né? Então, às vezes, você se apega tanto a algumas coisas e pessoas que você acha que é ad infinito. Ali é pro... Não, existe um momento da experiência. Porque você precisa também viver outras experiências. E quando a gente fala de morte, o que é a morte? É o final de um ciclo. O ciclo onde eu vim para a Terra, onde eu me vesti com um corpo físico, tenho um fluido vital, e aí eu tenho uma experiência, um tempo. Para alguns pode ser 50 anos, 60 anos contados desse plano. Para outros pode ser um dia, pode ser uma hora. Então, para cada ser existe uma programação de vida. Quando finaliza esse fluido, que é a energia que anima o corpo, todos nós somos feitos de energia. Então, quando finaliza esse fluido, eu preciso deixar essa carne. E aí eu passo pela situação, por muitas situações, né? Porque a morte, ela é apenas uma questão física. Ela é passageira, é uma passagem, porque o espírito continua. Então, para muitos irmãos que já retornaram ao plano espiritual, que já voltaram, eles continuam vivos. Eles podem não ter mais a matéria, mas continuam vivos. E para muitos, aqueles que ficam, acham que é o final de tudo. Imaginem se Deus, que é a grande divindade, que é quem organiza e planeja tudo, iria limitar a existência de um ser a apenas uma encarnação. Seria muito injusto. Porque imagine aquelas pessoas que vivem com enfermidades, com sequelas. Imagine aquelas pessoas que vivem apenas um dia, que vivem apenas uma hora e depois desencarnam. Olha, se Deus assim a esse ponto. Enquanto outros vivem 100, 80, 90 anos. Não. Deus, Ele faz tudo na sua maior perfeição. Porque Ele sabe que não existe apenas uma vida encarnadora, existem várias. Então eu venho para essa experiência e passo o tempo que eu preciso passar. Por isso é que diz que a morte, que é o final do ciclo encarnatório, é apenas uma passagem. E se é uma passagem, eu preciso me preparar para ela. O que não acontece. Percebam quantas pessoas conversam com você, que está me ouvindo agora, sobre desencarnação. Quantas vezes você já parou para conversar, assim como conversa sobre amizade, sobre trabalho, sobre o que está acontecendo no mundo,
muitas vezes sobre a vida do vizinho. Observe quantas vezes você falou sobre morte, sobre desencarne. E é algo que todos nós vamos passar, vamos viver mais uma vez. Não é a primeira vez. Só que nós, quando encarnamos, Deus é tão bom, tão consciencioso, que ele nos coloca um véu, chamado véu do esquecimento. Esse véu, ele impede que nós possamos olhar para o que aconteceu nas nossas vidas passadas. Imagina você lembrar que você um dia não foi apenas vítima, mas foi algoz. Que você fez outra pessoa sofrer, proporcionou alegrias, viveu experiências agradáveis e outras nem tão agradáveis assim. Imagina como seria a sua consciência agora. E não é essa a finalidade da encarnação. Nós temos a finalidade de parar para melhorar a nossa conduta moral e espiritual, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, quando a gente fala sobre desencarne, é algo que você vai viver um dia, que eu vou viver um dia. Como é que eu vou passar pela experiência se eu não me preparo? É igual você fazer uma viagem e de repente a pessoa diz, vamos. Não, mas eu nem arrumei nada, eu nem organizei nada, não é? Como eu vou fazer? Calma, eu fico perdido. É similar. Então esse assunto tem que ser um assunto que deve ser tratado dentro de casa, de uma forma normal, sem muito alarde, porque não é o fim. É apenas um momento em que eu retorno para me preparar, mas para assumir um novo corpo, uma nova vida, uma nova experiência. Mas vocês sabem por que muitas pessoas se negam a falar sobre desencarnação? Porque embutido nesse tema existe algo que se chama medo. Medo é um sentimento que bloqueia. Quando você tem medo, você se afasta, você não quer viver aquilo, porque você associa aquele medo ao sofrimento, à dor, à perda. Quando você pensa em desencarne, lhe bate logo uma saudade e a sensação de que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Será? Quando você não tem ideia de que a vida, a experiência final desse ciclo, ela é passageira e que logo, logo todos nos reencontraremos. Quando você pensa que não é assim, você se assusta. E o que acontece? O ser humano, ele prefere abnegar, se afastar daquilo que lhe faz sentir dor, que lhe faz sofrer. Porque é mais fácil. Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não falo, não me desperta o sentimento, eu evito, porque é ruim. E na realidade nós nos afastamos daquilo que nós precisamos compreender. Por isso que muitos irmãos, quando desencarnam, muitos ficam perdidos um pouco, até receberem as orientações, até que possam se reequilibrar consciencialmente, para que possam voltar e entender o que está acontecendo. Por isso é que existem muitos relatos de irmãos que desencarnam e que participam do próprio ato, né, de velar o seu corpo físico para as religiões que velam, né, os corpos. E os irmãos relatam o que acontece. E isso a gente não fala de uma forma empírica, isso se fala de uma forma comprovada cientificamente. E eles dizem, olha, eu estou aqui.
Eles querem se comunicar com aqueles que ainda estão encarnados, mas muitos não conseguem. Porque se assustam e dizem, eu não morri, eu estou aqui. Converse comigo, me escute. E o que é que normalmente as pessoas fazem quando se afastam daqueles entes queridos, daquelas pessoas que desencarnam? Deixam-se ser possuídos pelo sofrimento, pela dor, pela saudade. Muitos se revoltam, choram, clamam. E a pessoa que desencarnou sente, porque ele só perdeu o corpo físico, o espírito continua vivo. Então ele quer se comunicar, mas no momento ele não consegue. E isso muitas vezes pode causar uma tristeza, um sofrimento para quem vai também. Agora, quando você se prepara, quando você reconhece, sabe que tudo é um contínuo, você pode até sentir saudade, porque é natural. Você pode até chorar por não ter mais aquela pessoa ao seu lado. Mas você sabe que um dia vocês vão se reencontrar. E é isso, meus amigos, que muitas vezes acalenta aqueles irmãos que ficam. E também acalentam aqueles irmãos que desencarnam. Só estaremos em planos diferentes. Uns no plano terreno, ainda vivendo suas experiências, e os que retornaram estão no plano espiritual. Essa é a diferença. Então, quando você se porta de uma forma resignada, de uma forma que você passa pela dor, mas não sofre, não se queixa. Tem pessoas que se revoltam com Deus. Por que, meu Deus, que fez isso comigo? Colocando Deus em um patamar de julgador, de ditador, como se Deus quisesse que você, que eu, que todos nós sofrêssemos. Por quê? Pare e reflita sobre isso. Tudo que Deus faz é perfeito. Se Ele permitiu que aquele ser, aquele filho, todos nós somos filhos de Deus. Imagina para um pai e para uma mãe ver seu filho finalizando um ciclo. Se Ele permite isso, é porque existe um motivo, que é para o nosso bem, para que a gente possa se melhorar ainda mais e progredir. Então a gente precisa entender isso. Por que se tem medo da morte? Muitas vezes aquelas pessoas que são apegadas à matéria, materialistas, que constroem um patrimônio invejável para muitos, que tem casa, que tem carros, que tem aparelhos, sofisticados, que tem finanças, e ali você monta toda uma estrutura para a sua vida material. E chega o momento do final do ciclo. Quando esse ser desencarna? Muitas dessas pessoas que são apegadas à matéria, elas quase que não compreendem que a vida continua. E quando desencarnarem, o espírito leva apenas aquilo que conseguiu aprender e se melhorar na relação de conduta moral, de aperfeiçoamento, de amor, de caridade. Retorna conosco, mas a matéria fica. A matéria fica. Todos os bens, todas as formações, tudo fica, tudo vai ficar. Serve para quê, Serena? Serve para você passar a sua vida na terra. Riqueza não é pecado. Não é criticada. Jesus nunca falou isso. Riqueza
ela é uma experiência que alguns vão ter para passar, para saber se sabem se comportar com aqueles valores, se sabem aproveitar e dividir, compartilhar a riqueza que foi permitida ter na Terra. Agora, quando você morre, quando você desencarna, patrimônio fica. E aí, quando você retornar, vão lhe perguntar não o que você conseguiu, quantos bens você conseguiu arrecadar, não. Quando você desencarnar, quando eu desencarnar, vão querer saber o que nós aprendemos enquanto seres em processo evolutivo. Serina, você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a amar? Você praticou a caridade? E aí tem lá a nossa fichinha de tudo aquilo que a gente fez, de bom e tudo aquilo que a gente fez, das coisas que nós precisamos melhorar. Então, para essas pessoas que são apegadas à matéria, precisam refletir um pouco mais sobre isso. Porque quando desencarnam, muitos sofrem. E aqueles entes que ficam precisam orientar, mesmo depois da pessoa desencarnada, porque ela só perdeu o corpo físico. Converse. Se você conhece alguém que já retornou ao plano espiritual, que era muito apegado à matéria, converse com esse irmão. Faça preces, pedindo a Deus e à espiritualidade que oriente a esse irmão para que ele entenda que a matéria fica no plano material, que ele terá novas experiências, que precisa se recuperar para viver novas questões. Nós temos medo muitas vezes da morte, porque nós temos medo de deixar os nossos familiares, essa distância. O medo, ele provoca o aniquilamento. Então, qual é o meu temor de me afastar da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, do irmão, do marido, da esposa, de não vê-los mais? Isso porque você olha para a matéria. Isso porque você olha para o físico, para a carne. Mas se você olhar para dentro de si, você vai encontrar aquele ente querido que já retornou. Você vai sentir. E saiba que quando há permissões, eles visitam aqueles que estão encarnados. Eles têm notícias sobre esses irmãos. Assim como também nós podemos ter permissão para termos notícias daqueles entes que já desencarnaram. Quantos locais, centros espíritas trabalham com a parte de psicografia? Através de um médium, que é uma pessoa, um medianeiro. É aquele irmão, aquela pessoa que tem essa capacidade de comunicação, né, com o plano espiritual. E ele retrata essa comunicação através da escrita. Então, há permissão quando o espírito está preparado, ele vem com o seu guia, quem conduz a atividade, se aproxima do médium, daquela pessoa que está encarnada e vai falar. E o médium vai escrevendo a mensagem para entregar à família, para relatar algo. Então as mensagens, elas chegam tanto de lá do plano espiritual para nós que estamos ainda no plano terreno, quanto também chegam do plano terreno para o plano espiritual. Como, Serina? Através das orações. A oração, ela tem um poder que poucos de nós temos a compreensão. Quando você ora, quando você reza, faz uma prece, você se comunica diretamente com Deus. E quando na sua prece você diz: Senhor, ilumina aquele ser que já está contigo, protege, faça com que ele compreenda e se prepare para novas e grandiosas experiências.
No mesmo momento, meus irmãos, não tenham dúvida de que aquele ser, ele recebe aquela luz, se tranquiliza, esteja onde estiver. Então, o importante é você transformar o sofrimento da perda através do desencarne, transforme em amor, transforme em uma saudade velada, no sentido de você orar por aquela pessoa. Porque aqueles irmãos que já estão desencarnados há um tempo, eles se preparam e eles oram também por nós que ainda estamos na Terra. Né? Nós nos apegamos muito a esse mundo. E aí muitas vezes também o desconhecido nos assusta. Como eu e todos nós estamos sobre o véu do esquecimento, nós não lembramos, né, de muitas coisas que nós fizemos em vidas passadas. Alguns têm a permissão de lembrar, outros não. Então nós pensamos que quando acaba o ciclo desta vida encarnatória, você vai ficar sem saber o que tem do outro lado da cortina. Você vai ficar tentando serena, como muitas vezes eu já ouvi as pessoas se questionarem. Serena, o que vai acontecer depois? O que eu vou encontrar? É como se tivessem várias portas e por trás da porta eu não sei o que eu vou achar. E isso normalmente lhe traz uma aflição. Porque quando você sabe o que está por detrás da porta, você vai com segurança. Ah, eu já conheço. Mas como nós não lembramos de experiências de final de ciclos encarnatórios, nós ficamos com um ponto de interrogação. E aí você para e você vai pensar no que você teve de experiência nesta vida. Como eu me comportei? O que eu fiz para ajudar? O que eu plantei? Porque nós estamos sob a lei da ação e reação. Aquilo que eu planto, em um momento eu vou estar colhendo. E Deus, Ele trabalha com a justiça divina, com a lei de amor. Mas Deus é justo. E Ele faz isso como uma forma de fazer com que o seu filho aprenda. Então você olha, você foi uma pessoa que praticou a caridade, que conseguiu se transformar um pouquinho, que tem boas ideias para ajudar as pessoas dentro da sua casa, sua família. Como foi o seu comportamento? Ou você é uma pessoa que é inserida em questões viciosas, que pratica o mal, que deseja o mal às pessoas, uma pessoa que não se importa com ninguém? Você está plantando isso e você vai colher. Então, nós temos que entender, quando nós saímos do corpo, nós passamos por um processo de retorno ao plano dos espíritos. E não imaginem que a pessoa desencarnando vai se transformar para um ser perfeito, angelical, não. Às vezes, muitas pessoas acham isso. Quando acabou, desencarnou, morreu, a pessoa agora é um ser perfeito. Não é não, gente. Continua sendo a mesma pessoa. Se é uma pessoa que tem uma conduta amorosa, quando desencarna, vai continuar com a conduta amorosa. Vai continuar sendo paciente, vai continuar ouvindo, vai continuar sendo resiliente. Mas se do contrário, se é uma pessoa que gosta de vícios, que vai continuar também com essa tendência. A diferença é que não vai ter o corpo físico. Por isso, para aqueles irmãos que precisam de um pouco mais de oração, que precisam se perfilar, que acabaram o ciclo muitas vezes de uma forma trágica, que retiraram a sua própria vida, precisam ser envolvidos
em um campo de luz. E nós que estamos ainda encarnados, nós possuímos o fluido vital, a energia que anima o corpo. E esse fluido, ele tem uma capacidade muito grande de envolver os espíritos. Então faça as preces por aqueles que você ama e por aqueles que você não tinha muita afinidade. Porque esses sim precisam mais. Porque você amar aquele que lhe amou, que gostou de você, que você gostou, que foi recíproco, é fácil. Agora você amar e rezar e orar por aqueles que já desencarnaram, que não tinham afinidade com você, aí é um pouco mais delicado. Mas são esses que precisam mais. Como diz Jesus, os doentes precisam do auxílio. Os que estão saudáveis já o são. E aí nós partimos um pouco mais para falar sobre a questão 149 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? Essa é a pergunta que foi feita para os espíritos. O que acontece no momento em que a alma ela perde o corpo físico? Lembrando que quando eu tenho o espírito e esse espírito tem um corpo físico, nós podemos chamar esse espírito de alma, né? Quando nós perdemos o corpo físico, nós somos espíritos apenas. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec: volta a ser espírito. Quando a alma perde o corpo, ela volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então a nossa vida, a nossa morada contínua não é aqui. A nossa morada contínua é no plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E às vezes a gente pensa que é o contrário. Nós pensamos que aqui é o definitivo. E não é. Aqui é passageiro e passa tão rápido, gente. Passa tão rápido. Quando você observa, você já viveu a sua experiência de vida aqui. E muitas vezes não se dedicou a muita coisa. Então aproveitem o momento. Porque aqui é que é a passagem. Lá é o permanente. Então, por isso é que sempre nós falamos, o irmão retornou à sua morada. Retornou ao plano físico, porque ele veio e retornou. E aí na questão 150b do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz outra pergunta. A alma não leva nada deste mundo? E os espíritos respondem para Allan Kardec: nada. A alma não leva nada, mas nada no sentido da matéria. A alma vai levar aquilo que você conseguiu se perfilar e se transformar, como também as suas condutas. Aquilo que você se transformou, você leva de volta. Mas na questão material, tudo que é matéria fica na matéria. E aí tem uma pergunta que é muito interessante e que muitas pessoas têm essa curiosidade para saber. Allan Kardec diz: como se opera a separação da alma e do corpo? A alma, o espírito encarnado, e o corpo físico, como se separa? Nós somos ligados, nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, e nós temos, ligando o corpo físico e espírito, uma estrutura
semifluídica chamada de perispírito. É um intermediário. E aí nós temos laços, como se fossem cordões de fluidos que ligam o corpo físico ao espírito, àquela alma. Quando nós dormimos, cada sono que nós temos, nossa alma, ela sai do corpo físico e ela vai viver experiências no plano do astral. Por isso é que nós temos os chamados sonhos. O que é o sonho? O sonho é quando o seu espírito, a sua alma, ela se desloca do corpo físico e vai viver experiências. E depois retorna. Por isso é que nós temos que agradecer todos os dias a Deus, porque a cada amanhecer é como se fosse uma vida que se surge. Nós voltamos a nossa alma para o corpo físico, porque ele fica lá, quietinho, dormindo, enquanto o nosso espírito fica fazendo atividades, estudando, reencontrando pessoas que já desencarnaram, né? Fica visitando outros locais, outros mundos. E aí o que é que liga o meu físico ao meu espírito? São os laços fluídicos, chamados cordões. Cordões de cordão de prata e tem um cordão de ouro. Quando eu me encontro em sonho com uma pessoa que já desencarnou, a identificação de que eu tenho corpo é que de mim sai esse cordão, como se fosse uma ligação. E ali o espírito sabe, este espírito, esta alma tem um corpo físico, porque ela ainda tem um cordão. Agora, a partir do momento em que são desfeitos esses cordões que ligam o espírito ao corpo físico, ocorre o início do desenlace, ocorre o desencarne. Claro que não é apenas o rompimento, existe todo um processo. Mas os espíritos responderam a Kardec: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Ou seja, quebrados os laços desse cordão que une o corpo, a alma, o espírito, essa alma, esse espírito se desprende. E a separação se dá instantaneamente, ou haverá uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Allan Kardec pergunta aos espíritos. Ocorre de uma hora para outra? Rompeu e acabou? Ou não, existe um processo? E aí os espíritos respondem, olha que interessante. Não é de uma hora para outra. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Ou seja, não é como se você estivesse prendendo um passarinho numa gaiola, você abre a gaiola e o passarinho, sai de uma vez. Não, é gradativo. E aí continua, aqueles dois estados se tocam e se confundem. Pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam e não se quebram. Não há uma quebra súbita, há um desenlace. Serena, e há diferença? Sim. Porque quando eu desenlaço, eu vou em um processo devagar e contínuo, separando, afastando, para não ser muito brusco. Porque imagina, você está aqui hoje, nesse momento, vivendo a experiência na Terra e de repente você não está mais. Imagina se isso fosse de uma forma repentina. Ia ser um trauma para você. Por isso é que existe um processo gradativo. E aí eu trago também uma questão que eu acho muito interessante, eu sempre gosto de abordar quando tem possibilidade. Muitas vezes as pessoas estão em um leito de hospital, estão enfermas, estão em uma UTI, né, que muitos casos agora,
com a questão da pandemia, né, que a enfermidade para muitos exige equipamentos intensivos. E quando é chegado o momento, meus irmãos, a forma como a pessoa se desenlaça, sai do corpo físico, é variada. Né? É variada. A única forma que não é conduzida numa questão natural ou já predisposta seria a questão do suicídio. Porque o suicídio você abrevia aquilo que você tinha de experiência, através da sua liberdade de escolha. Mas as outras formas são formas já contextuadas dentro das questões espíritas. E aí eu trago a questão voltando para as enfermidades. Muitas vezes, quando você está dentro de um local que tem tratamento ou assistência intensiva, aquela pessoa está bem debilitada, o seu corpo físico, mas às vezes a família fica fazendo preces, orações, pedindo para que a pessoa permaneça ali entre eles, mas é chegado o momento da pessoa retornar ao plano físico, mas devido ao apego, devido à necessidade de querer aquele ente querido perto, né, as orações, como têm força, elas acabam por impedir um pouco esse processo. E aí o que ocorre? Muitas vezes aquela pessoa que está sendo assistida, ela tem uma melhora súbita. Ela está bem debilitada. E aí de repente a pessoa melhora um pouco já. Né? Todo mundo fica muito feliz, a família fica feliz porque se recuperou, foi tão rápido, né? De repente. E aí o que é que normalmente acontece? É o momento em que as pessoas que estão ali orando, segurando aquele ser que precisa voltar para o plano espiritual, as pessoas se afastam um pouco. Ah, já que melhorou um pouco, eu vou em casa tomar um banho, eu vou resolver aqui, volto já, daqui a pouco eu estou de volta. Né? E aí de repente o que acontece? Aquele irmão que está lá no hospital desencarna. Só foram aliviar um pouco os pedidos para que aquele ser permanecesse na Terra, para que o processo, né, ocorresse de uma forma mais habitual. Então isso é comum, né? É comum. Eu falo porque eu já trabalhei em questões em locais intensivos de assistência e isso eu via muito. E aí, com o passar da compreensão dos estudos espíritas, eu passei a entender o porquê que aquilo acontece. Porque quando ocorre o desenlace para que haja o desencarne, a saída do espírito daquele corpo físico, aquelas pessoas que se reúnem em oração para que fique, acaba por interferir um pouco no processo. Ah, Serina, então quer dizer que eu não posso rezar por aquele que está enfermo? Deve, mas você tem que saber como rezar. Você peça a Deus que, se for da permissão dele, que dê o restabelecimento para aquele irmão. Senhor, se for da sua permissão, que a cura venha para aquele irmão, para minha mãe, para o meu pai, para quem for. Que seja feita a sua vontade. Não é assim que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a sua vontade. Porque Ele sabe o que é melhor. Deus é misericordioso. Exatamente. Então, ali vai ser o momento de retorno. Então, observe qual a sua postura diante do final do ciclo da vida. Observe. Como você se comporta? Existem, na questão 159 do Livro dos Espíritos, ainda existe mais uma questão interessante para a gente estar trazendo aqui e abordando. Diz assim: que sensação
experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Imagina, eu vou me colocar no exemplo, eu desencarno agora. Qual é a sensação que eu vou ter estando novamente no plano espiritual? Essa foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E eles responderam o seguinte: depende. Depende de quê? E aí eles completam: se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, o primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não tem nenhum olhar perscrutador. Ou seja, para aquelas pessoas que são ainda muito fixadas no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no eu central, ali se colocar como centro das vitimizações, quando desencarnam, primeiro momento vão olhar e vão sentir vergonha. Porque vão parar e vão observar e analisar como foi a sua experiência na Terra. O que nós deveríamos fazer enquanto estamos na Terra. Mas, às vezes, a gente não tem tempo, não é essa desculpa? Ah, sério, eu corro demais, eu trabalho, eu preciso ajeitar a família, passo o dia fazendo minhas coisas, eu não tenho tempo. O tempo, ele é feito por cada um. Precisa de disciplina e organização. Você tem tempo para as coisas da terra, por que não ter tempo para as coisas espirituais? Para você, para o seu espírito. Para que quando você retorne ao plano espiritual, você não se sinta envergonhado. E nem fique em locais, né, que são gerados por meio daquilo que você pensa, daquilo que você fez. Locais densos, sombrios, não. Seja aquele espírito que quando volte ao plano espiritual, se sinta aliviado. Eu fiz o que eu pude fazer, eu me esforcei. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não falo no sentido de você ser perfeito. Ah, você tem que ter uma conduta ilibada. Não. Eu falo no sentido de pelo menos você tentar. Tente. Agora, o que não dá é para você simplesmente passar por este ciclo encarnatório como se nada estivesse acontecendo. Não é? Podendo se transformar 80%, um exemplo, e chegar lá você só conseguiu se transformar 5%. Então, analise. Eu quero, quando desencarnar, estar no grupo daqueles que vão se sentir envergonhados por não ter dado valor, que precisa ser dado valor, ou daqueles que vão se sentir aliviados, né? E aí nós temos também o caso de muitas vezes a atitude da família de estar com aquele ser que se sente como um passarinho preso dentro do corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo existe uma passagem que fala exatamente sobre isso, que diz que se fosse um homem de bem, não teria morrido. E aí o que é que diz essa passagem do Evangelho? Que nós temos um momento, um limite para permanecer em cada encarnação. E quando nós retornamos, quando nós desencarnamos, é como se fosse um prisioneiro que tivesse cumprido com o seu tempo, sua passagem dentro daquela prisão, e retorna e abre-se as portas da prisão e você sai em liberdade, como se fosse a prisão o corpo físico e o prisioneiro a alma, o espírito. E aí o que é que acontece muitas vezes?
Nós queremos manter preso aquele espírito dentro do corpo físico. Nós queremos que ele fique ali, mas já cumpriu o seu tempo que tinha que cumprir dentro da prisão. Nosso corpo físico nos limita o espírito. Mas você quer que fique. Você não quer libertar. Porque quando a gente sai desse corpo, meus amigos, esse corpo é pesado, é denso. Nós vamos nos deparar com a leveza, com alívio. E aí quando você diz, eu quero que aquela pessoa fique aqui perto de mim. Quando você se reclama e diz, a pessoa desencarnou, morreu e eu quero que volte. Você quer que a pessoa volte para a prisão do corpo? Olha aí o egoísmo. Olha o egoísmo, isso não é amor. Isso é egoísmo. Porque você pensa em você, na sua felicidade. Às vezes você quer aquela pessoa ali perto, como a gente de vez em quando escuta, eu queria nem que seja doente ali perto de mim, velhinho ali perto de mim, mas que ficasse perto de mim. Meus amigos, não façam isso. Imagina aquele espírito, aquela alma querendo se libertar, querendo alívio, querendo a leveza e você segurando por um desejo seu. E muitas vezes a gente não passa, passa desapercebido esses nossos raciocínios, essas nossas reflexões. Durante o processo de desencarne, a pessoa desencarnou, morreu. O que a família deve fazer? Orações sinceras. Mas quando você for fazer sua oração, não vá reclamar da pessoa, não vá relembrar situações. Mas porque fulano, na época tal, olha, fulano era tão bom, coitado. Não, ele pode estar ali ouvindo. Faça orações verdadeiras. Às vezes não precisa nem verbalizar, mentalize. Mentalize aquela pessoa envolvida em luz e fale, tenha calma, meu irmão. É um processo que você está passando. Nós estamos aqui juntos. Eu posso não estar no mesmo plano que você está, porque eu ainda estou na Terra. Mas eu compreendo. Tenha calma. Se é na família, se você perde uma mãe, um pai, um filho, converse, tranquilize. Eu vou ficar bem. Logo, logo nos reencontraremos. Siga seu caminho de luz em paz. Emane boas vibrações. Se você vai falar com os familiares, você que é um terceiro na história, você diz, Deus proteja ao irmão que retornou e a vocês que ficam. Estaremos em oração. A equipe, existe uma equipe espiritual, nós já estamos quase finalizando. Existe uma equipe espiritual que ela é encarregada por fazer esse processo do desencarne. Então, existe o desenlace desses laços fluídicos, e essa equipe ela vai participando do processo com aquele irmão que vai retornar ao plano espiritual, vai desligando as funções vitais, os aparelhos centrais do corpo, vai perdendo a vitalidade. E existe a equipe também que cuida da família, daqueles que estão próximos. Quando desencarna-se, muitas vezes, quando você tem a graça e a permissão, irmãos queridos vão lhe receber. Pessoas, seus guardiões, mentores que lhe acompanham, estarão lá. Então é interessante que esse assunto, ele se torne um assunto rotineiro. Porque essa viagem todos nós vamos fazer mais uma vez. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando, principalmente nesse momento, onde muitos processos de retornos ao plano espiritual estão acontecendo e nós temos que saber como nos comportarmos diante disso.
né? Isso pode acontecer na minha família, na sua, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Isso não pode ser motivo de sofrimento, pelo contrário. De tudo existe uma essência boa. Então, nós temos que compreender e nós temos que ajudar nesse processo. Eu sempre digo, quando você compreende o processo, você ajuda nele. E eu deixo aqui uma mensagem de André Luiz para finalizar, que diz o seguinte: um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então a morte, o fim de um ciclo encarnatório, é apenas um sopro que renova uma nova vida. Agradeço muito a oportunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo e os Espíritos de luz abençoe a todos que estão aqui conosco, tanto encarnados quanto os irmãos desencarnados que estão também ouvindo. Agradeço o convite mais uma vez e que nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês.